Axé Libras. A gente está nessa mudança toda e de antemão agradecendo ao Estúdio 107, que é nosso parceiro, e todos os envolvidos nesse projeto. É muito simples, mas a gente precisa envolver muita gente, porque sozinho, infelizmente, né, a gente não consegue fazer nada. Então são várias pessoas aí envolvidas nesse registro de memória do Estado que a gente está fazendo. Hoje eu estou aqui em Uberaba, na casa do Paulo Richard Renato, do meu projeto. Eu costumo falar que é minha casa de tempo de Uberaba. Eu sou meio um trânsito mesmo. Renato é um dos pais de santo aqui de Uberaba mais gentis que eu conheci, muito educado, um religioso fervoroso, devoto da religião, e nos abriu a casa para acolher alguns depoimentos aqui nessa nossa vida Uberaba. Muito obrigado por aceitar participar de um projeto tão modesto, mas eu acho que hoje não, mas um dia importante, dada a qualidade dos depoimentos que a gente vem colhendo. Queria que você se apresentasse para o pessoal do Estado, falasse quem é o Renato Trilobum. Quem é o Renato Trilobum? Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. É sempre um prazer ter aqui, né? Você sabe disso. Obrigado. É a segunda vez, né, que você vem, mas a gente se encontrou várias vezes e sempre com muita alegria e com muita amizade, né? Essa palavra amizade é muito importante, né? Um amigo vale mais do que um irmão, né? No momento de aflição, acho que um amigo é que te levanta, né? E o amigo verdadeiro é aquele também que te corrige, né? Se você estiver errado, claro, né? E meu nome é Renato Moreira de Araújo, né? Eu sou filho de Uberaba, nascido em Uberaba. Aos 6 anos de idade eu fui para o Rio de Janeiro, né, em 1970, na época da Copa, né, de 70, devido a problemas de saúde do meu pai e tal, e meu irmão foi para lá e acabou levando mais da metade da família, que na época eram quase todos solteiros. Eu sou o 12º filho, né, como dizia minha irmã que faleceu agora, né? Ela era a mais velha e eu mais novo. Eu falava assim, rapaz, não, você é o primeiro, eu sou a primeira, você é o último. Então, uma família muito grande, né? Meu pai era de Delfinópolis, também que é aqui próximo, né? Próximo de Passos, e minha mãe de Veríssimo, que é uma cidadezinha aqui perto também. E isso em 1935, né, que eles se casaram. E eu sou a rapinha do tacho, né? Eu sou o caçula lá dos filhos, né? E vim com essa missão, porque dentro da nossa crença aí, né, na nossa nação, né, no que diz que o 12º filho ele vem predestinado, né? Porque minha família é católica, né? Não é praticante, mas são todos católicos, como eu também fui batizado e aos 12 anos eu conheci o Candomblé, né, no Rio de Janeiro, na casa do senhor Odelici, entendeu? Que é ali nas Três Setas. Três Setas porque está entre Nova Iguaçu, São João do Meriti e Caxias, né? Então tem 3 setas, e o barracão dele fica bem nesse local, né? Muito conhecido no Rio de Janeiro, só Odelici, não sei se você conhece, não ouviu falar. E só que eu conheci o filho de santo dele, mineiro também, né? Que é o seu José Anacleto de Lima, né? Que era do Oxalá, do Oxalá, está vivo, graças a Deus até hoje. O seu Odelici também ainda é vivo até hoje. E Pai Lima foi quem viu o meu santo, né? Foi ele que levou na casa do Pai de Santo, levou na casa do seu Odelici para confirmar. Antigamente era assim, né? Antigamente você levava, né, para o seu pai de santo, né? Ou se você não tinha um pai de santo, pelo menos um amigo, uma pessoa mais próxima, para confirmar. E ele estava muito novo, ele tinha acabado de tomar os 7 anos dele. E, inclusive, foi até uma entidade dele que falou, porque ele tinha visto para mim, na primeira vez que ele jogou, ele viu Inhansã.
Falou, você é de Ançã. Mas ele não errou tanto. Não errou muito, não. Nunca errou. Passou mais um tempo, ele olhou, não, você é de Omolu. Ele falou, Omolu, fiquei. Mas no terceiro jogo, ele, não, você é de Oxoguiano, com Oxum, que era a cabeça dele, né? E fiquei, né? Não entendia nada, eu tinha 12 para 13 anos na época, era muito criança. E ele me levou, aí uma entidade dele, estava incorporada nele, falou assim, fala com o meu menino para te levar lá no pai de santo dele, lá no Senhor Teleci, que o senhor é de Logum Edé, se o senhor não for desse santo, eu não volto mais na terra. Sabe? E eu não entendia, né? Eu falei, bora. Marcou, fomos lá, chegamos lá na casa do Senhor Teleci, e abriu o jogo, Logum Edé. Aí me deu um bori na época, né? Tomei um bori aos 13 anos. E naquela época tinha aquele tal bori com assentamento, né? Com um bori calçado, né? Ainda existe. Ainda existe, né? Graças a Deus, ainda existe. Só que com o passar do tempo a gente vai entendendo que ori, né? É uma questão, orixá é outra, né? Mas é o que foi feito, né? Então, e tinha até transe já no santo, né? Não era iniciado, mas naquela época era assim, né? E, então, isso foi em 77, mais ou menos, né? Então, são 40 anos atrás, né? 41 anos, mais ou menos, 40 anos. E de lá para cá, eu sempre me dediquei muito. Eu falo muito isso com meus filhos, com meus amigos, que eu estou no candomblé por amor, por dedicação, pela fé em primeiro lugar, mas eu não entrei para o candomblé por uma necessidade, né? Em primeiro lugar, eu era criança, né? Não tinha problema nenhum, graças a Deus, né? Nasci perfeito, graças a Deus, não tinha nada que me levou ao candomblé, né? Quer dizer, eu quis entrar para o candomblé, né? Me descobri ali e vi que era a minha religião, como estou até hoje. Se iniciou quando? Eu me iniciei, aí na história, né? Isso foi no final dos anos 70. Quando foi em 1980, nós voltamos para Uberaba. Eu quis voltar, né? Eu tinha 16 anos, nós ia conversando com minha mãe. Nós íamos para o casamento de uma sobrinha minha, que é filha, assim, seria a sobrinha mais velha, né? Que era em fevereiro. E marcamos de vir para Uberaba, né? Para esse casamento. E eu peguei e falei lá com o pai de santo, né? Que eu ia vir embora, mas nem sabia que ia vir, não. Eu sempre quis voltar. Eu não gostava de morar no Rio de Janeiro, né? Eu queria morar aqui. Aí, essa mesma entidade falou que tinha falado meu santo, né? Eu cheguei e falei, olha, eu vou para Uberaba. Não era verdade, porque eu não sabia que eu ia ficar aqui, né? Mas eu tinha tido um probleminha lá, tava assim, ciúme, né? Eu sei de novo, né? Então, aquele ciúme bobo, eu me aborreci com o pessoal que estava recolhido lá, assim, fiquei chateado com uma situação, eu peguei e inventei isso, né? Falei, olha, eu vou para Uberaba, não vou voltar mais, e não vou poder praticar, porque lá não tem candomblé. Isso eu falei para o pai de santo, né? Lá não tem candomblé e eu não tenho condições, né, de estar voltando aqui para dar continuidade. Então, ele falou assim, meu filho, vai ser muito ruim, porque, né, ele queria fazer meu santo, a minha mãe não deixou, né? Eu estava com 13 para 13 anos, né, a primeira vez, desse bori, né, que foi dado. Aí minha mãe falou, não, você faz com 18 anos, né? Agora não, e até lá você vai saber o que você quer. Tinha ganhado tudo para fazer. Sua mãe toda a vida te apoiou? Muito, em tudo, não só na religião, não só em tudo. Minha mãe não é, né? Claro. Tá viva, né? Ela sempre me dando o ombro, né? E o colo na hora da necessidade. Aí dessa questão de vir, né? Quer dizer,
Eu sabia que mais ou menos pelo dia 15, 20 de fevereiro, a gente estava vindo para o casamento da minha sobrinha. E, coincidentemente, a entidade estava lá, aí a entidade chegou para mim e falou assim, quer dizer que o senhor vai embora? Aí já surgiu uma interrogação, né? Eu falei assim, será que é entidade mesmo, né? Quer dizer, olha só, olha o tanto que a coisa é séria. Aí eu falei, eu não vou poder voltar mais, tal, porque lá não tem candomblé. Ela me olhou assim e falou assim, lá tem candomblé e está mais perto do que o senhor imagina. O senhor vai fazer santo, o senhor vai ser pai de santo. A entidade é forte, né? Desse jeito ela falou para mim. Aí, bom, viemos para o casamento. E quem sempre me após o falecimento, mesmo antes do falecimento do meu pai, com essa mudança para o Rio de Janeiro, meu irmão, que é um dos mais velhos, né, o Walter, eu chamo ele de pai-irmão, né? Foi ele que pagou meus estudos, ele que fez tudo por mim, né? Então, eu tinha até uma dúvida se ele era meu pai, né? Achava que ele era meu pai, né? Aquelas crises existenciais, eu falava assim, eu acho que minha mãe está escondendo o jogo de mim, porque meu pai é ele, eu não sou filho dela como meu pai. Por causa da idade também avançada que ele já tinha, mas não, sou filho dela mesmo, e do meu pai. Aí, o que acontece? Viemos para o casamento, teve a festa, tal. Eu peguei e falei, mãe, a gente podia ficar. Meu irmão, que é 4 anos acima de mim, né, mais velho que eu, que teria sido o último, né, mas aí eu vim por encomenda, ele falou, já estava morando aqui. Ele também não gostava de morar lá no Rio. E o que aconteceu? Eu falei, a gente podia voltar, a casa é nossa, meu pai que construiu a casa, que é onde eu moro, na Dias, né? Aqui no bairro dos Estados Unidos, lá no bairro dos Estados Unidos e tal. E estava alugada. Aí eu falei, aí meu irmão, o Walter, né, meu pai e irmão, eu peguei e falei com ela que queria ficar e tal. Aí ele falou, olha mãe, se a senhora quiser, eu mando a mudança. Olha só, isso 20 dias, um mês depois da tal palavra, né, da previsão lá da... Porque até então eu estava mentindo, não sabia que ele estava. Aí minha mãe falou, então nós vamos ficar. E ficamos. Isso foi em março. Mais ou menos, fevereiro, né? Fevereiro. Aí pediu a casa, a mulher pediu um mês de prazo para desocupar essa casa, a nossa casa, no caso. E quando foi em março, né, nos meados de março, a mudança veio. Ocupamos a casa de novo, tal. E tinha um vizinho evangélico, né? Aquela casa tem aquele pé de ouvido no fundo? Isso. Aquele ouvido tem 30 anos que foi plantado, né? Há muitas. O ouvido que está aí é de lá, que eu trouxe lá. Aí ele foi um sábado de aleluia. Ia ter o primeiro trio elétrico, aquele era, né? Que era na Praça do Correio, descendo a Cartafina, né, virando à direita ali, que é a João Prato, eu pego e escuto esse barulho de atabaque. Não sabia que era tabaco, mas era uma ramunha que estava sendo tocada, né? Só que era do outro lado da avenida, que não era avenida ainda, que era um córrego que passa ali, que hoje é a avenida principal, é a Leopoldino. Ela acabava lá na frente, bem umas 5 quadras para frente. E na época era uma pinguela, né, que a gente chama de pinguela, uma pontezinha de madeira que ligava para o outro lado, que é o bairro Abadia, que é do outro lado, né? Essa avenida divide o bairro Abadia com os Estados Unidos, que é onde eu moro. Aí eu escutei aquele som, né? Pensei, deve ser o elétrico já começou, né? São as 9 horas mais ou menos. Aí, de repente, eu escutei. Hey, meu Inha Samba. Aí eu falei assim, não, isso não é samba, não. Né? Aí eu falei, onde é que é isso aí? Ele falou assim, que é evangélico, né? Não, é um negócio de feitiçaria que tem ali do outro lado. Eu falei, mas aonde que é? Ele falou, você mexe com essas coisas? Eu falei, não, só quero saber o que é, onde que é. Ele falou, eu não posso entrar lá, não. Mas eu nem posso ir lá. Aí eu falei, não, você só me mostra onde é que é. Cheguei na esquina,
Olha só, voltando ao que a entidade falou. A entidade falou o que para mim? Lá tem candomblé e está mais próximo do que o senhor imagina. Isso foi em 1980, né? Foi quando nós voltamos para Uberaba. E se mais uma, né, na primeira esquina, acho que é a Leopoldino de Oliveira, né, que não era ainda avenida, subiu a primeira depois do morro, entrando, Rua dos Andradas, que é a rua que sai no mercado municipal, que é ali próximo, né, que é o mercado. Sim, cheguei lá, estava no intervalo, quer dizer, a hora que eu escutei, o som que eu escutei, né, era da Ramunha, porque eles estavam recolhendo o santo para vestir para o rumo, né? Aí cheguei na porta, olhei e tal. Tinha um senhor lá, que na época já até faleceu, que era o seu João, e o seu Nivaldo. Não sei se ainda é vivo também. Eram ogãs, né? Estavam na porta, conversando, aí fiquei olhando. Aí puxou o santo, começou a vir e falou assim: não pode ficar aqui fora, não. Eu não entendia direito também. O ritmo um pouco diferente lá do Rio, né? Eles falam assim: você não pode ficar aqui, senão você vai pegar o carrego. Eu falei assim: o que será que eles querem dizer? Não tem nada a ver. O pai de santo tinha dito que se a gente fosse no candomblé e o santo virasse, o santo não ia embora, e só ia embora na mão dele. E naquela época a gente respeitava, né? Hoje você fala isso para um Iaô, para um Abião, para uma coisa, eles vão lá para ver se vai, né? Naquela época não, né? Isso há 37 anos atrás. Aí eu falei assim: e aí? O que eu faço? Eu vou entrar, eu sento ali, se eu sentir qualquer coisa, eu, né, vou embora. Entrei, sentei e se entrou o cortejo lá. Tinha uns 4 ogãs vestidos. Na época, quem cuidava da mãe Marlene, né, no caso, era o seu Zelito, né, Joselito, de Jequié. Tinha dois candomblé lá, 2 barracões, que é aqui em Jequié, e passa o Rio de Contas, né, do outro lado para o mato. Né? Então, ele tinha um candomblé em Jequié e um candomblé em Brumado. Ele estava lá, sentado, uma calça branca, até puxada assim para cima, Joselito preto, de Jequié. E uma camisa comum, de manga curta, um torso, assim, daqueles, tipo uma rodilhazinha assim. Ele gostava de. E uma gogô na mão e sentado assim, perna aberta, tocando e cantando. Ontem uma voz do cara, do ruim, né? Aí começou aqui, falei: pai de santo, esse aqui, ele que era o dono da casa, né? No princípio. E aquele cortejo tinha uns 4 alguns, tinha santo, tinha Oxóssi, muito santo, bicho, muito santo. E o pau quebrou, né? Aí o rumo dançou, tal. Daí veio dar um rumo no Oxóssi, da Dindinha, que é mãe de criação do café, do Mestre Café, do Biraci, né? Você já fez entrevista com ele. Ela que ajudou a criar. E todo mundo chama ela de Dindinha, é a Áurea, né? O nome dela é Áurea. Filha do pai Zelito também. Eu acho que ela estava toda de verde, botava um verde escuro, né? E dançou, mais pequeno, barracão mais pequeno, né? Agora ela tem uma chácara, dona Marlene. Então, o sócio dançou, chegou a hora da caça lá, ele correu os 4 cantos, e lá tem uma assistência separada assim. Adivinha quem que ele pulou? O filho. E aí eu, né? Naquela época, dava um transe lá, né? Era no Guadé, né? Mas não era feio. E eu sei que deu uma voltinha lá, dançou e tudo. Na hora que eles me desviraram lá embaixo, eu falei assim: e agora, né? Peguei o sapato e fui embora. E fiquei com aquilo na cabeça. O pai de santo falou que o santo não ia embora. Como é que o santo foi embora, né? Fiquei com aquilo o domingo inteiro, pensando. E foi na segunda, eu falei: eu vou lá. Né? E lembrando que a Pombagira tinha falado lá, a entidade tinha falado. Lá tem candomblé e está mais perto, você imagina. Voltei lá. Eu estou chegando, a menina, a filha da mãe Marlene, a Roseli, subindo as escadas. Eu falei assim: eu queria falar com o pai de santo.
o dono da casa. Ela falou, não, é minha mãe. A dona da casa é minha mãe, é a dona Marlene. E ela falou assim, pode bater na porta aí que ela te atende. Bati na porta, ela veio, era uma portinha de madeira, assim, muito simples, mas muito bem arrumadinho o barracão dela. Estava novo, porque, se não me engano, o barracão dela foi inaugurado em 78. O salão, né, que fica bem em cima. Lá embaixo parece que o primeiro candomblé que foi tocado foi em 77, se não me engano, foi 77. Mas lá é 78, é junho de 78. A inauguração e a fundação da casa, né? Porque tem umas pinturas na parede que está lá, 0678, quer dizer, mês 6 de 78, né? Aí ela foi, me atendeu e tal, aí eu falei, pedi a benção, né? Falei pra ela. Eu falei, eu tô vindo do Rio de Janeiro e tal, frequentei lá uma casa e tal. E, você é o menino do Oxóssi que virou aí sábado, né? Eu falei, não sou do Oxóssi, eu sou de Logoedé. Ela, negona, né? Ela ficou meio pálida. Eu percebi que ela ficou meio... Você é de Logoedé? Eu falei, sim, senhora. E aí eu falei para ela assim, eu estou com uma pergunta para lhe fazer. O Pai Santo falou isso, que não virar. Não, não é assim não. Não existe isso, o Orixá respeita, né? Tem uma equete, tem uma pessoa para cuidar. Eu falei, então tá bom. Aí ela falou, se você quiser frequentar aqui, eu toco toda quarta-feira e tal. Aí você pega a minha carteirinha da escola, toda quarta-feira, falta. Eu ia, aí dobrava a roupa, punha no meio do livro a camisa branca, a calça branca por baixo, e eu botava a calça do uniforme por cima. Entendeu? Toda quarta eu faltava da escola para quarta. Aí comecei a bolar de novo, o santo começou a cair. Isso em 80. Mas na época não, vamos lembrar do principal, né? Quando eu falei que era de Logoedé, ela assustou. E depois que eu fui descobrir. A mãe Marlene foi iniciada por uma senhora de Logoedé, que é a dona Elvira de Logoedé, que é conhecida como Elvira de Boiadeiro, lá em Brasília, né? Que foi que o Tanirê estava falando, que foi o Tanirê que foi com ela para ela se iniciar. É isso, né? Foi junto foi no seu Antônio do Oxóssi, a casa era do Antônio do Oxóssi, mas ele ainda não tinha idade para fazer. Então quem iniciou a mãe Marlene foi a Elvira de Logoedé, dona Elvira de Logoedé, Lourão Cipuré, já se foi, né? Na época as duas acho que estavam, né, com uma certa demanda, né, aquelas músicas, e ela tomou axé, tomou a obrigação com o Pai Zeli, né? Quem deu os direitos para a mãe Marlene foi o Pai Zeli, né? E quando eu falei que era Logoedé dela, tipo assim, não, é o santo da minha mãe santo, né? Chegou em casa, passou e tal, comecei a ir e tipo assim, eu chegava lá meio-dia e saía de lá meia-noite, todo dia. Comecei a trabalhar e tal. E começou aquela bolação, bola pra lá, bola pra cá. E eu não tinha condição, né? Eu ganhava um salário mínimo. Eu tinha 17 anos na época, 16, 17 anos. Minha mãe tinha dito que era para me fazer santo com 18. Aos 18 anos, eu estava servindo no exército, né? O tiro de guerra. Um funcionário lá da empresa, uma fábrica que eu trabalhava, chegou e falou para mim assim, o tranca-rua da minha mãe quer falar com você. Ele falou que vai precisar de um caboclo. Você tem um caboclo. Eu falei, tranca-rua. Fingi que não sabia. Tranca-rua? O que é tranca-rua? Ele falou assim, minha mãe é da Umbanda. E ele falou que tinha uma pessoa aqui dentro que era do santo e que tinha um caboclo. E que ele queria falar com ele. Que ele ia poder resolver um problema lá. Aí tá, conversa lá. Tá bom, eu vou lá. Numa quarta-feira fui lá. Cheguei lá. Era um 3x3.
não tinha tabaco, não tinha nada. Era uma umbanda branca, né, que eles falam, né, que eles têm essas coisas. Ele foi na rua dela sentado num banquinho, magrinha, essa Dona Maria. Um ponto riscado lá no chão, com a pena, um copo de café. Ele tomava café sem açúcar e a cachaça dele estava lá no ponto. Ele bebia que a mulher tinha problema de saúde, né? Ele tomava café e água. Aí ele falou para mim: "Você pode fazer essa caridade e tal?" Eu falei: "Olha, se tiver ao meu alcance, né, eu não." Ele falou: "Não, mas está ao seu alcance." Né? Bom, aí ele foi embora. A Dona Maria veio, conversou comigo. Era para atender um rapaz, um dentista, que estava com problema numa fazenda. Ele estava com um processo de um inventário, né, que não recebia dessa fazenda e tal, no estado de Goiás, chamado Nelton. Né? E eu peguei ela falou: "O que o senhor precisa?" Eu falei: "Não, eu não sou senhor, não." Ela falou: "Ela falou: "Não, mas..." Eu falei: "Não, uma vela só, me dá uma vela." Fui lá no pé de planta lá, tinha lá uma árvore, acendi essa vela. E eu tenho esse boiadeiro, né? Acabou que é reinalizado, né? Desde aos 13 anos ele me pegou lá no Rio de Janeiro. Né? Aí, seu Navizala veio, atendeu esse homem e falou para ele: "Olha, meu menino não pode fazer nada, porque nem feito ele é. Fala para ele trazer o José. José é o Xumaré, que estava aqui ontem, né? Irmão de santo da mãe Marlene, e a Equete Cristina, que é essa senhora que mora aqui, ela que toma conta da casa, foi apontada pelo Xumaré dele em 81. Né? Isso já era 82, era mais ou menos meados de março de 82, abril também. É para trazer ele, porque ele joga, é para jogar, ver o ebó que precisa para ele. Depois que fizer esse ebó, eu venho, aí o negócio é comigo. Isso, analisava meu boiadeiro falando: "Eu vou, tal. Fizeram o ebó, foram despachar esse ebó. Sei que até a polícia deu no dia. O policial fez ele beber a cachaça do ebó, fez ele mexer no ebó, né, porque não tem 40 anos atrás, não tem que dizer." Eu sei que quando terminou, no dia seguinte eu fui, a Navizala veio e conversou com o homem. E era sobre esse processo lá, e falou: "Vai ser resolvido." E tal. Falou o que ele queria, onde era para levar o negócio dele lá. Eu sinceramente não me lembro o que era. Eu sei que era para pôr numa porteira de uma fazenda, aqui mesmo, né? Passou, tal. Ele foi me levar em casa. Chegou na porta da minha casa, ele falou assim: "O senhor boiadeiro falou que era para que assim que der certo, vai dar certo. Que assim que der certo é para eu te dar uma ajuda. Ele falou: "Você tem que fazer o santo." O que é fazer o santo? Eu expliquei que seria. Ele falou: "E quanto que gasta para fazer o santo?" Eu falei: "Olha, mais ou menos uns 100 mil cruzeiros na época. Né? Eu ganhava 8 mil cruzeiros. 8.200 e pouco. Foi minha primeira carteira assinada, né, na época. Era um salário mínimo e mais um pouquinho lá." Aí ele falou, ele disse para mim que quando der certo, que era para mim te ajudar. E eu vou te ajudar a fazer esse santo. Eu falei: "Tá bom." Porque condição eu não teria, né? Ele fez, tá. Passou uns dias. Essa senhora lá, o Tranca-Rua também, me perguntou o que seria isso, eu expliquei. Ele foi juntando gente lá, daí a pouco uma mulher me levou na Pernambucana, comprou a roupa do meu santo, as roupas que precisava, que naquela época... Comprava o tecido? Comprava o tecido, né? E ela me deu a roupa branca, da primeira saída, que naquela época era 4 roupas. Né? Hoje, né, dentro do axé atual não é assim, mas antigamente era a roupa branca da primeira saída, a roupa estampada para a pintura colorida, a roupa do nome e a roupa do rum, né? Eram 4 roupas.
Eu sei que foi um labezão dourado, que eu mesmo bordei essa saia. Comecei a fazer as roupas do santo, com fita, com tudo. Passou. Deu uns 15, 20 dias e bicho. Começou a chegar bicho lá em casa. Era tudo casal, né? Falou com até. Deu para mim fazer a minha obrigação na época, os bichos de pena, tudo. Ainda deu para cobrir do filho da mãe Marlene, que estava tomando 3 anos, filho carnal dela, que é do Ogum também, que hoje tomou 7 anos comigo. Ele já estava com 29 anos de santo e eu havia os 7 anos dele. Ele quis fazer comigo. Sabe? Ele era feio de santo, mas nunca tinha dado santo. O Ogum chegou na minha mão. Acredita nisso? 29 anos depois. Né? Aí passou isso, tal, fizemos. Começou a chegar as coisas, e roupa e tal, e tal, tal. Esse homem bateu lá no meu portão. Aí falou assim: vim trazer o que eu prometi. Já deu tudo certo lá, vendeu a fazenda, resolveu o problema. Tá aqui. Enfiou a mão no bolso, era um cheque, igual um cigarro, ele enrolou igual um cigarro. E me entregou, eu não abri o cheque. Ele falou assim: daqui 7 dias pode depositar o cheque. Aí você fechou da Dona Marlene em que ano? Em 1982. 30 de julho de 82. E como é que deu a história da abertura dessa casa? Isso foi depois de... Eu inaugurei aqui em 15 de dezembro de 1990. Eu iniciei com Dona Marlene, né, com Mãe Marlene, e não dei continuidade com ela, né? Só iniciei. E quem me abraçou, no caso, né? Eu dei minha cabeça a Pai Pedro, né? Pedro Tochós, de Brasília, que era neto de seu Valdomiro Baiano, né? Valdomiro de Xangô, e passou a ser filho, porque ele era filho de seu Francisco de Iemanjá. E com o falecimento de São Francisco, ele lavou a cabeça com o pai baiano, e de avô passou a ser pai, né? Essa casa foi inaugurada em Efon. Nós plantamos o axé. O axé aqui é Efon, porque Pai Pedro tocava Efon, né? Como o seu baiano também tocava Efon, né? Ele foi o rei do Efon. Rei do Efon. Aí, e Pai Pedro, devo tudo isso, tá? Esse pouco conhecimento que eu tenho, né? E tudo que eu aprendi de candomblé, eu devo a São Pedro Tochós, entendeu? O Deni Fafelu, que é o orocó dele, né? Ele que me deu esse norte, né? Ele que me mostrou o caminho. Ele me deu o meu Ipaxé, né? Ele me deu todos os direitos. E em 1990, em julho de 1990, eu iniciei minha primeira Iaô, que é de Oxum, né? Eleusa de Oxum. Ainda não tinha casa, a casa estava construindo. A casa essa casa aqui foi construída pela minha filha, né? Que é a segunda filha de santa, minha segunda Iaô, é a Ana de Iemanjá, né? Casada com um juiz de direito, Dr. Márcio Correia, que Deus o tenha, que o senhor veio para o axixê dele, né? Foi o senhor que ministrou aí junto com o pai Rogério, né? Há 5 anos atrás. Então, ele que é como dizer, essas duas pessoas é que ergueram essa casa, edificaram, e eu plantei, né? Eu e Pai Pedro, né? No caso, eu não tinha casa aberta, e a lei do candomblé, você só dá aquilo que você tem, né? Então, Pai Pedro veio e plantou o axé, né? Sabe que eu estou percebendo tudo isso aí? Sim. Todo mundo foi importante, mas bom mesmo era aquela pombagira lá de trás. Sim. Porque ela falou ela já tinha vislumbrado. Ela vislumbrou tudo. Ela falou que eu ia ser pai de santo, que aqui tinha candomblé. Eu falei: não, mas lá não tem candomblé, lá tem Chico Xavier. Eu sei que tem um Chico Xavier. E quando eu cheguei em Uberaba, só para um entendimento, só tinham 2 casas de candomblé, que era da dona Raimunda, de Logum Edé, que Pai Zerito iniciou ela para Logum Edé, mãe do Bira, né, do Piraci, e Mãe Marlene do Ogum. Eram 2 casas. Não tinha Angola, tinha Umbanda,
homolocou, o Cirlei tocava homolocou, já né, na década de 80 já era uma casa cheia, né, mas não tinha Angola. Né, eram duas casas de queto. Existe até uma certa briga, né, assim, entre aspas, que um fala, o primeiro candomblé feito aqui em Uberaba foi a Mãe Marlene. Não, foi Raimunda. Mãe Marlene é a primeira mulher iniciada não em Uberaba, foi iniciada em Brasília, mas é a primeira pessoa iniciada de santo aqui de Uberaba. E Dona Raimunda, né, finada, que Deus a tenha, mãe do Biraci, ela, Paizerito, arrumou a casa para poder iniciar ela aqui. Ele veio da Bahia, mas iniciou ela aqui. Ela também baiana e tal. Né? Então, a Mãe Marlene foi mãe pequena da mãe do Bira. Né? Com 3 anos de santo, na época, seu Zerito precisava de uma pessoa para ajudar e achou a Mãe Marlene. Gente, mas isso que você falou é absolutamente comum. O axé precisa começar de alguma forma. Sim, claro. Hoje tem todas as regras e convenções e tudo mais, mas só se pode ter essas regras e convenções porque teve gente igual a Dona Marlene que começou do nada. Sim. Né? E lá em Belo Horizonte mesmo, na nossa casa, na casa que eu me confirmei, tem uma coisa muito interessante do começo mesmo. Vamos esperar o caminho passar, trocar essa marcha aí, faz parte. O Bola, vai cortando essa porra toda. Na casa que eu me iniciei, em Belo Horizonte, os primeiros barcos, as primeiras 23 pessoas daquela casa, são afiliadas de uma única pessoa, porque só tinha 2 casas, uma mulher nossa e uma outra. Então, por uma falta de opção, ou pela opção do orixá, que é o começo, essas convenções caem por terra pela necessidade do axé nascer, né? Com certeza. E como se diz, né? Quer dizer, para quem falou, né, eu falei para a entidade lá que aqui não tinha, mas já tinha 2 casas, né? E dali para cá, hoje você vê, Uberaba tem muita casa de santo, né? Cirlei, por exemplo, né, o Tanirei, se iniciou em 86, quer dizer, já foi 4 anos depois de mim, né? Eu sou mais velho que ele, né? Em idade de santo. E dali, aí veio o Fernando de Oxum, baiano também, que faleceu recentemente, agora em dezembro, já com mais de 50 anos de santo também. Atualmente eu acho que ele está com 54, 55 anos de santo por aí. Também iniciou muita gente aqui, inclusive tem filhos pequenos que eu ajudei ele na época, que estão aqui, que estão vindo para lavar a cabeça comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pretão. Então, salto aí na história. Daquele menino que tomou aquele guri lá no Rio de Janeiro, lá nas 3 setas, para esse pai de santo hoje, que fez aquele lobagé que eu vi aqui ontem, valeu a pena caminhar? Com certeza. Eu te falei agora há pouco que eu estou no candomblé por amor. O candomblé não é comércio, do meu ponto de vista, sabe? O candomblé é religião, é a minha religião. Eu faço com fé, com amor, entendeu? Eu sou desse santo mesmo. Para mim, se não tiver sentimento, emoção e amor, né, que é tudo uma coisa só, né? A emoção mais forte é o amor, né? Não funciona. Né? Então, eu acho que você, para fazer como foi no Bagel, né? Eu me entrego totalmente, de corpo e alma. De corpo e alma. Eu participei aqui de um xixi, e tive a oportunidade essa semana de ver o nome de 2 museus, né? É sinal que o candomblé segue prosperando, graças a Deus. Quando você vê lá entregues a você 2 cabeças igual eu vi aqui, 2 jovens que de certa forma reescrevem a história sua, que também foi jovem um dia e botou a cabeça na mão de uma pessoa. Qual que é o trato que se deve dar a essa entrega, a essa inocência? Hoje eu vou fazer o ponto de vista ao contrário. A gente sempre fala de quem está entrando, né, e se entregando. Se entregar, se tiver fé, tudo bem.
Mas quem está recebendo essa cabeça na mão, com esse mundo que tem hoje, com essa diversidade tecnológica, com esse afastamento da religiosidade, quando você recebe duas cabeças daquelas na mão para cuidar, qual que é o sentimento? Amor. Não tem outro. A emoção é tão forte que podem vir 300 cabeças. Né? A emoção é a mesma. Né? É a de responsabilidade. Né? Porque ali eu estou mexendo com o destino da pessoa. Né? Como se diz, se eu não tiver amor, se eu não tiver dedicação, se eu não tiver um empenho, né, uma entrega naquele momento, não vai fluir. Né? Então, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 40, pode ser 1000 pessoas, que eu já iniciei, acho que para mais de 500 pessoas nesses 20 e tantos anos, né, de sacerdócio, né, que desde 90 são 27 anos, né? E a emoção é cada vez maior, né? Cada vez maior. Estou falando disso porque eu já vi alguns nomes de santo. A minha caminhada não é tão grande, mas eu já viajei quase o Brasil todo, ajudando a fazer candomblé, assistindo candomblé. Outro caminhão que leva a vida. E no dia do nome, eu pude perceber em você, quando o santo dá mão, para mim a cerimônia mais bonita do candomblé é o dia do nome. Com certeza. É sinal de que ainda vai ter mais candomblé para a gente tocar. Com certeza. Né? O santo faz isso com a gente, né? Quando a pessoa pergunta o nome, o santo dá aquele silêncio. Ainda deu para ver a sua expressão ainda de vamos aguardar. E quando o santo disse o nome, a sua cara pagou o cheque, assim. É porque o serviço de contemplado daquela questão de que colocou mais um nesse caminho. Sim. Ainda vale a pena colocar esses jovens nesse caminho da nossa religião? Tenho fé e acredito que sim. Que essa entrega, né, que eu tive e tenho, né, eu me entreguei totalmente. Né? Dos 13 anos aos 53 são 40 anos de entrega, mas nunca deixei de viver. O Renato aproveitou muito a juventude dele, entendeu? O Renato hoje adulto, né, já na meia idade, né, aproveito minha vida lá fora também, mas sempre com muito respeito à religiosidade, ao sacerdócio, entendeu? Até 27 anos atrás existia um Renato, né? Eu assumi o sacerdócio aqui com 26 anos de idade, né? Até esses 26 anos era um Renato. Então houve o quê? Uma mudança, uma transformação, né? O Renato de 27 anos para cá, ele, em primeiro lugar, ele respeita muito esse título. Eu respeito esse título que me foi dado, entendeu? Eu não tenho que me expor, não tenho que, sabe? Mas eu não tenho que me expor, mas eu não deixei de ir numa boate, eu não deixei de ir num bar quando eu tenho que ir, mas sempre com respeito. Porque o sacerdote, no meu ponto de vista, né, a visão das pessoas para um sacerdote, seja da religião que for, ela é imaculada. Acredita nisso? Claro. Não é? Claro. Então eu não posso. Vou citar o Facebook. Né? Eu tenho minha página no Facebook, tem a página do Axé, tem a minha pessoal. Você vai ver lá, eu em festas, em aniversários, em candomblé, mas você não vai ver o Renato, o Babalorixá, né? Tanto que o meu nome lá é Renato Araújo, eu não boto lá Babalorixá Renato, né? De Logoedé. Mas você não vai ver o Renato Araújo, o Babalorixá, sem camisa. Você não vai ver uma foto minha no Facebook com um copo de cerveja na mão. Você não vai ver eu de sunga numa, sabe? Eu acho assim que eu tenho que preservar a minha imagem de sacerdote. E isso está faltando muito.
faltando muito, as pessoas se expõem. Por exemplo, publica hoje um candomblé, um olumbagé, né, todo na sua beca, né, na sua batina, na sua roupa africana, nas suas joias, com essas coisas. Quando é no domingo à tarde, aí já posta lá, estou na praia, estou de óculos, estou no pagode, estou nisso. Sabe, eu acho que assim, isso é meu ponto de vista, talvez eu seja até antiquado, mas eu não concordo com isso. Né? Então esse respeito tem que existir. Né? A gente tem que preservar a imagem da gente. Né? Por isso que o candomblé é taxado como uma religião de malandro, né? De homossexual, disso e daquilo. Meu mestre dizia que o presente do candomblé, os sacerdotes de hoje, falava pra gente, quando a gente se confirmou, então, seu cargo é ponte. O que é ponte? Seu cargo é ponte. Você precisa pegar o candomblé que estava lá atrás e levar para o futuro. E ponte não transforma ninguém. Ponte só deixa passar. Então você precisa pegar o que estava lá atrás e trazer para essa moçada. E a ponte não pode ser outra coisa senão isso, né? A função da gente é muito importante de trazer um passado para a geração futura. E aí você falou de algumas coisas, você citou alguns nomes aí. Seu Valdomiro Baiano, que foi ícone do candomblé do Brasil. Seu Felipe, que é um cara carnicista, né? Que, de repente, para essa educação de hoje, de tempos modernos, de uma fala mais mansa, seriam pessoas muito rudes. Mas que com essa firmeza de posição te formou muito, me formou. Graças a Deus. A gente já vai finalizar, tá bom? Eu acho que eu estou dizendo isso para dizer que tudo que você está falando de ser antiquado, você não está sendo antiquado, você só está sendo ponte do passado que você teve. É a educação, né? Não é verdade? É a base de tudo, né? Você tem a educação de axé. Eu acredito assim que a educação de axé, para você aceitar essa educação de axé, você tem que ter uma educação de berço também. Né? Se você não aprendeu o significado, o sentido da palavra respeito, você não vai conseguir se adequar à educação de axé. Né? Porque é uma hierarquia severa, né? E eu não abro mão, não. Se eu tiver que pegar, falar, só está faltando a pontinha do seu dedo, eu vou cortar a ponta do seu dedo para fazer. Falei, não, depois a gente vai pôr. Para mim não serve. Então, tem que fazer conforme manda o figurino. Você falou, né? Educação de família, né? Sim. Tem gente que acha que o candomblé é difícil, mas se você tiver uma formação familiar, dá licença, senhor, senhora, posso entrar, bom dia, benção, você vai se dar bem no candomblé. O candomblé é muito isso, não tem nada de tão diferente. Não tem. Vou confidenciar uma outra coisa que eu vi anteontem. Você foi, na verdade não é tirar uma dúvida, é fazer uma confirmação com o Rogério de uma situação que eu não vou dizer o que é. Você falou, a gente faz assim. Ele falou, é assim mesmo. E você não precisava fazer isso. Você já iniciou quantas pessoas? Mais de 300? Mais de 300. Já até perdi as contas. Mas tem todos anotados. Mas o dever não é dever para com ninguém, porque ninguém nem viu isso, né? Mas o dever consigo mesmo de tomar uma palavra. Claro. Ainda, quando a pessoa se cobra disso aí, vai se dar um candomblé, vai ter muito jeito, tem muito futuro. Porque ninguém é perfeito, né, Renato? Ninguém sabe tudo. A gente ainda pode tirar uma dúvida, tomar uma palavra, conversar com uma outra pessoa, ler uma segunda opinião. E sempre assim, eu sempre fui assim. Do dia que ele chegou aqui na quinta-feira. Entendeu? Eu disse do Apoti. Eu sentei na cadeira aqui na festa ontem, mas eu disse do Apoti. Se eu me entreguei minha cabeça para ele cuidar da minha cabeça,
né? Então, eu devo o que a ele? Respeito, né? Respeito, que é a base de tudo. Então eu tenho que chegar nele. Ontem mesmo, durante o candomblé do Olubagé, falei, olha, eu tiro assim. Ele falou, mas é assim, mas eu quero saber se é assim que só faz. Entendeu? Porque do momento que eu me entreguei para ele, eu tenho que saber, eu quero fazer, pelo menos aproximar de como é lá. Né? Isso se chama educação, respeito, humildade, que está faltando pra caramba, você sabe disso. Eu uso uma frase aqui, eu dou um cursinho aqui toda terça-feira, sabe? A gente tirar dúvidas e tal, e resgatar o que eu aprendi nesses 40 anos. Né? Então, a primeira coisa que eu falo, isso aí o Clebinho, todo mundo sabe disso, eu falo, quem não tem a humildade de se abaixar para aprender, nunca vai se levantar para ensinar. Né? É isso. E o meu lema é esse. Entendeu? O meu lema é esse. Eu me acho uma pessoa humilde. Eu não tenho, sabe? Eu sou muito vaidoso, eu gosto de tudo bacana, né? Tanto na minha vida pessoal como aqui. Né? Na simplicidade, né? Na simplicidade. Minha casa não é um palácio, entre aspas. Né? Aqui é um palácio, mas não é um palácio de ouro, né? Enfeitado, muita coisa. É simples, mas o candomblé, ele vive na simplicidade. Né? O orixá não conhece palácio. Né? O irmão Godinho, meu irmão, dizia que a gente pode colocar tudo no santo. Tudo. Ouro, estilê, tudo. Ele absorve tudo, menos sapato. Pois é. O santo é tão vaidoso que ele dança descalço. Sapato, né? A gente não consegue botar. Eu queria te pedir para cantar uma cantiga que mexa contigo. Uma cantiga que mexa comigo? E agora, hein? São tantas. Aquela. Deixa eu ver aqui. Agora você me pegou, hein? Meu Deus. Vou cantar, mas qual que mexe mais aqui? Vai editar, né? E aí, que mexe? Pra te falar a verdade, tem muita cantiga, mas tem um toque que mexe muito comigo. Não é cantiga, tem um toque que mexe comigo. Entendeu? Que quando acontece, né? Ontem não teve ele, mas toda vez que toca, meu santo me pega. E eu não sei segurar santo. Eu estou com quase 40 anos de santo. É o Adarrum, né? É o Adarrum. O Adarrum mexe muito, mas muito. Eu não consigo segurar a emoção. Sinal de ser pensando. É claro. Bom sinal de ser pensando e pensando. Agora, a cantiga, sinceramente, eu gosto de todas, mas no sentido desse toque. Esse toque mexe muito comigo. Muito. E essa cerimônia de ontem, que teve aqui no Pajé, mexe muito comigo. Eu percebi, eu sinto meu santo, eu sinto a presença o tempo todo. É uma coisa muito forte, essa ligação com a terra. Mesmo, eu queria te agradecer muito pela receptividade sempre aqui, pela disponibilidade de vir hoje, de abrir sua casa para a gente fazer essa gravação. É só um registro, um pequeno registro da memória da sua caminhada, e tomara que seus filhos multipliquem isso e que deixem registrado. Principalmente a parte que você falou do respeito, a parte que você disse que não entrou para o candomblé pela dor, né? Não foi obrigado a entrar para o candomblé, e que mesmo depois de 40 anos de caminhada, disse que vale a pena. Vale a pena. Então, esses exemplos, isso que a gente deixa, vale muito. Tem tanta coisa na internet que as pessoas olham que depõem contra a religião da gente, então depoimentos iguais a esse reforçam que ainda vale a pena. O candomblé ainda é uma religião de gente muito séria, ainda é uma religião de gente inteligente, gente que constrói uma comunidade diferente, que quer fazer bem para esse país. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Você é sempre bem-vinda, você sabe disso. Muito obrigado. E precisando, estamos juntos. Né?
Valeu, muito obrigado. A gente vai falar com muita gente ainda de Uberaba e do estado de Minas inteiro. Falando de axé, continua aí, gente. Ajuda a multiplicar essa ideia na internet. Obrigado.